em nome dessa tão nobre instituição acadêmica de Artes e Letras de Goiânia, eu saudo a todos e a todas aqui presentes. Eu tenho aqui uma saudação que eu tenho a fazer aos futuros acadêmicos da Academia de Letras e Artes de Goiânia. Quero crer que esta noite de 14 de julho de 2021 ficará para sempre registrada e eternizada em nossas memórias. Quando chegar o grande momento solene, onde a diretoria passada da Academia de Letras e Artes de Goiânia estará dando posse à nova diretoria na Casa José Pinto de Abreu, denominada como Câmara de Vereadores de Goiânia, a Casa do Povo, onde estaremos todos nós presentes, poetas, poetisas, escritores, historiadores, músicos e compositores, e demais autoridades e convidados, que tão bem representam a nata da cultura e arte de Goiânia, com o objetivo único de anunciarmos aos segmentos dessa nossa sociedade a reativação oficial desta Academia de Letras e Artes de nossa cidade, que foi idealizada e fundada em 14 de julho de 2021 pelos ilustres Paulo Geraldo dos Santos Viegas e pelo nosso poeta laureado e professor José Antônio da Silva. Mas devido ao falecimento tão prematuro do ilustre e saudoso advogado, ex-vereador, professor, poeta e escritor Paulo Geraldo dos Santos Viegas, com pouco tempo, essa instituição tão nobre, ela foi fechada. Mas para todos nós, a data de hoje é motivo de orgulho, satisfação e muita honra de fazermos parte dessa honrosa Academia de Letras e Artes de Goiânia e de vê-la, enfim, reabrindo suas portas, e que tenhamos nós, verdadeiramente, o real compromisso, quando fizermos os nossos juramentos, e que quando colocarmos os nossos diretores, nossas medalhas em nossos peitos, que respeitemos essa instituição. Com muito trabalho, fé, amor e fidelidade a esta causa tão nobre que nos é atribuída e que nós nunca a decepcione.
que esta Academia de Letras e Artes de Goiânia seja por cada um de nós, acadêmicos, muito bem conduzida, como uma bela família bem constituída, tendo como base os conceitos da ética, da moralidade e da dignidade. E também com muito amor ao próximo. Desde o nosso presidente Fernando Veloso Monteiro, jornalista, secretário de Educação e vice-prefeito do nosso município. O vice-presidente José Antônio da Silva, professor, poeta e escritor. A primeira secretária Rosiméria Sotério Viegas, advogada e graduada em formação de orientação educacional. A segunda secretária, Maria do Carmo Nóbrega, professora. O primeiro tesoureiro, Edivaldo Lima Gadelha, poeta, cordelista e professor. O segundo tesoureiro, Severino Isidoro Neto, sociólogo e professor. O diretor jurídico, Paulo Roberto Tavares, advogado e assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Goiânia. A diretora administrativa, Natividade Freitas da Silva, professora. O diretor de patrimônio, Ricardo Jorge, poeta, professor, poeta e tradutor de idiomas. O diretor de cultura, Severino Ramos Barbosa, bancário, poeta e professor. O diretor de gestão, Jonas Santos, psicólogo e poeta. O diretor social, eu no caso, né? Evidentemente. Alexandre Augusto Araújo Filho, servidor público municipal, aposentado, professor e poeta. O diretor de imprensa, Rubens Belarmino, radialista. E o seu conselho fiscal, representado pelo ilustre advogado e vereador desta casa, Carlos Alberto Santos Vieira Júnior. Fernando Silva, professor e poeta. Marcos Paulo Aurélio dos Santos, historiador, e demais acadêmicos. E que todos aqui que foram citados, cada um com suas competências, talentos e habilidades, dentro das missões, com seus cargos que lhe foram designados, que possam exercê-los com muita dignidade e com inteligência e maestria. E que o nosso propósito seja sempre de buscar o consenso nos momentos dos debates acalorados, viabilizando sempre o que seja de melhor para a nossa Academia de Letras e Arte de Goiânia. Para que ela, nossa Academia de Letras e Arte de Goiânia, seja o verdadeiro espelho e o grande pilar de sustentação e o nosso grande elo de união para com todos os nossos segmentos, com seus respectivos representantes de nossa sociedade, e juntos, com seus poderes constituídos, executivo e legislativo, que possam se sensibilizar em prol do crescimento, do engrandecimento e valorização da nossa cultura e arte. E que tenhamos essa conscientização que é preciso cada vez mais nos fortalecer e caminhando sempre junto de mãos dadas, para que nossa cultura nunca morra e possa chegar no patamar mais elevado de sua história, já que nossa Goiânia merece, pelo seu passado de tantas glórias e histórias, e por ser um berço de grandes personagens, que no passado por aqui passaram e deixaram um grande legado de serviços prestados para a nossa cultura e para a nossa história.
como Nunes Machado, Alcide Rodrigues de Sena, Silvino Macedo, Mário Rodrigues do Nascimento, Luiz Gomes Correia de Arruda, Zé do Carmo e tantos outros. E os nossos artistas da terra, como Elias Batista, Nildo Violon, Ítalo Pai, Eduardo Veloso e tantos outros, sem falar nos que estão fora, como Rosildo Oliveira, Paulo dos Anjos, Nicolau Araújo, Ítalo, Élito e Maninho. A todos eles que precisam ser mais reconhecidos e mais valorizados. E que nós, acadêmicos, sejamos dignos representantes dessa grandiosa Academia de Letras e Arte de Goiânia e que tenhamos sempre muito brio para defendê-la com muito amor e dedicação, em prol da valorização da nossa cultura e arte de Goiânia, para que nos anais da história, na nossa querida Goiânia, possamos escrever uma página para que fique como um marco relevante e que enobreça e que imortalize cada um de nós, ficando assim para todo o sempre na história de nossa Goiânia. E para finalizar, que todos os postulantes acadêmicos, correspondentes e beneméritos, que ao assumir as suas cadeiras para defender seus patronos com seus panegíricos, que honrem com este compromisso e desejo a todos, de coração, que tenham muito sucesso, sendo todos muito bem-sucedidos. Para que possamos, com muita determinação, dignificar o nome dessa instituição acadêmica de Letras e Artes de Goiânia, que de braços abertos tão bem nos acolheu, por intermédio de um convite da nossa amiga Rosemary Viegas, Sotério Viegas, a matriarca da cultura goianense, título este conferido pelo nosso embaixador e poeta Severino Ramos, o popular Bill da Caixa, que juntamente conosco faz parte do Clube de Leitura e Artes de Goiânia. Mas vale também aqui ressaltar que a referida Rosemary Sotério Viegas já faz parte desta Academia de Letras e Artes de Goiânia desde a sua fundação, e que leva merecidamente o nome do ilustre e saudoso advogado, professor, escritor, poeta e ex-vereador Paulo Geraldo dos Santos Viegas. Muito obrigado.